dia! Oi, gente! Hoje sou eu por aqui. São 6h21 e estamos começando mais um Instrumento 21. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos e vamos hoje ter mais uma conversinha muito bacana. Daqui a pouquinho a Marcela tá entrando aí. Vocês dormiram? Bom dia, Mar! Ó, já chegou. Bom dia, Dedéu. Bom dia pra vocês. Vão ser chegando. Bom dia, Regina. Oi, amor. Eu vou aqui, ó. Já vou convidar a Marcela, porque hoje é a gente que vai iniciar essa conversa, tá bom? Aqui. Aceitar. Oi, H. Obrigada, amor. Que bom que você me acha linda, né? Oi, Mar. Bom dia. Bom dia, gente. Tudo bem? Tudo bem, e você? Também dormiram devidamente, meu povo? Eu tô perguntando aqui, será que a galera dormiu? Dormiram com barulho ou sem barulho? Porque eu acho que teve muito barulho ontem, naquela Teve, live. gente, muito barulho. Bom dia, Sil. Bom dia, Marina, Glaze. Bom Bom dia, dia. Lê. Bom dia, meu amor. Bruno, Fel. Bom dia, gente. O Poli, já adiantando para as pessoas que o nosso papo de hoje vai ser sobre vida profissional, né, gente? Quando eu não me identifico, quando eu estou inquieto, né, com o que eu faço, com o meu trabalho, estou aí um pouco questionando mesmo, acho que essa é a palavra, né, Poli? Quando eu estou questionando. Então, seja muito bem-vindo, né? Que, que Deus esteja, que Deus faça, que Deus fale no nosso meio, nos nossos corações. Começar por mim e pela Poli, porque o ouvido mais perto da nossa boca é o nosso, Certeza. né, Poli? Já chamando a galera então, gente, ó, para deixar aí o seu like, clica no coraçãozinho se o assunto for relevante para você. Clica nesse aviãozinho aí, ó. Tem amigos que você sente que está precisando de uma chacoalhada aí, de um apoio para pensar um pouco na vida profissional. Clica no aviãozinho, né, Poli? E convida mais pessoas, compartilha isso para que mais pessoas possam estar. Esse tema, como vocês sabem, é um tema muito suspeito para mim, então eu vou deixar a Polly puxar o barco, porque senão eu vou falar muito. É, a Marcela falou que é bem suspeita, ela trabalha com isso, né? Ela faz pessoas, ela ajuda pessoas, né, a encontrarem o seu lugar. Mas antes da gente começar, talvez algumas pessoas aqui não nos conheçam, né? Conta aí pra gente, Verdade! quem que é essa moça aí, Marcela? Para alguns quem que é? Mãe de quantos? Casada com quem? Verdade, gente. Eu sou Marcela, sou mãe do Lucas e da Linda, sou casada com o Patrick, que estava ontem com o Lê na live. Somos duas almas inquietas, temos uma paz inquietante no nosso peito. Que bom. Somos amigos de muita gente boa, posso falar. Que mais? Sou psicóloga de formação e atuo como orientadora profissional de carreira, né? Então eu ajudo pessoas aí a pensar realmente suas escolhas profissionais, suas carreiras, né? Mais ou menos por aí, né? E quem é a Poli? É, eu sou a Poli, todo mundo me chama assim, né? Chama Maria Poliana, gente. Acho que é a minha mãe e alguns amigos do ensino médio que me chamam assim. Aqui eu brinco que eu sou a Poli. Eu sou casada com o Bruno, que já deu oi aí. Temos um filho de 7 anos, o Luca. Se Deus quiser, teremos outros, mas ainda não chegou. Eu sou médica. Atualmente faço residência em saúde da família e comunidade. E tenho também uma aula bem quieta. Encontrei um casal inquieto na minha vida aí, e tantos Yes! outros.
É, e hoje estamos aqui, né? Estou aqui para tentar inquietar, né? Cutucar um pouco a Má aí sobre esse assunto tão relevante e que mexe tanto comigo por conta da minha história também, né? Eu tinha uma alma que tinha um desejo de fazer medicina, né? E tinha um cenário que não era tão ideal para isso. Mas mesmo com esse, com esse histórico, né? Também tive durante a minha profissão questionamentos sobre se eu estava no meu lugar. E é sobre isso que nós vamos falar, né, Marcela? É isso Sobre isso. aí. Você tem se identificado com o que você está fazendo da vida? É. Primeira coisa, Polly, que eu acho que é legal para a gente poder começar, né? Você falou que questionou aí, mesmo já depois de médica, já trabalhando em algo que você sonhou, lutou tanto para que acontecesse. Primeira coisa que eu acho importante, gente, a gente trazer é um pouco quebrar, eu acho um pouquinho, Polly, uma ideia que vem muito lá da geração dos nossos pais, que é uma ideia que a gente chama de carreira linear, né? Ou seja, é, aquela ideia de que eu faço uma faculdade, né? Eu faço um curso superior, e aí a partir disso né, conquisto meu espaço no mercado de trabalho. E eu vou seguir sempre naquela linha, assim. Se eu, por exemplo, para quem trabalha numa empresa, numa escola, numa instituição, a ideia era que você sempre a carreira linear justamente por isso, né? Que você fizesse carreira naquela empresa, que você fizesse carreira naquela escola. A geração dos nossos pais é uma geração é, que, como é que eu posso dizer? Que foi dos grandes, da época dos grandes concursos públicos, né? Então, gente, e tá tudo certo. O X da questão é, muitas pessoas, muitas vezes nós estamos presos, eu falo isso por mim, sabe, Polly? Numa ideia de que, assim, se eu comecei por aqui, faça sol, faça chuva, feliz ou infeliz, aconteça o que acontecer, eu tenho que seguir assim. Eu tenho, porque é como se a nossa cabeça, o nosso cérebro fosse programado para desenvolver uma carreira em linha reta, né? Então, assim, hoje a gente fala de um conceito, acho que é legal dividir isso com a galera, porque a gente fala de um conceito de carreiras, né? No plural. Então, assim, a gente tem sim liberdade, tem vários eu estou acostumada a falar também para orientadores profissionais, vou tentar não trazer termos muito técnicos aqui, mas, por exemplo, tem alguns termos muito interessantes que a gente trabalha, que a gente vê, simplificando a linguagem, Polly, que é quando a pessoa é multi-habilidosa, né? Então, às vezes, a pessoa tem habilidade para várias coisas, e tá tudo bem. E você pode hoje, você tem, aliás, eu acho que o nosso contexto social, econômico, né, muitas das vezes familiar, dependendo do momento de vida que a pessoa tá, você é convidado a não ficar, talvez, só. Às vezes a própria vida te convida. A vida te convida foi engraçado, né? Mas vocês estão entendendo, gente? Às vezes a gente acha que eu tenho que seguir naquela linha de raciocínio uma vida inteira. Se tiver fazendo sentido para você, se tiver, digamos assim, condizente com os seus valores, com os seus sonhos, com aquilo que você busca. Essa mulher aí, gente, é uma mulher fantástica para falar de sonho, tá? Ela fez um desafio. Ela e o marido dela, quem não assistiu, vão lá depois no Instagram deles. É do Bruno ou no seu, Polly? Não, meu, M. Poli A. Lucarelli. A. Lucarelli. Essa mulher aqui, gente, vocês não têm noção o que é essa mulher para falar de sonho. Então, assim, eu acho que é um pouco isso que eu queria, só para introduzir o assunto, sabe, Polly? Para dizer que é possível sim a gente parar, pensar e questionar. Porque às vezes a gente fica com um conceito de sucesso na vida profissional muito engessado, sabe? Muito. E isso leva muitas vezes, eu vejo isso no meu dia a dia, às vezes até adoecimento mental mesmo, sabe? E físico às Muito. vezes, né? Muito. Dentro da minha área eu vejo muito isso. Até igual você fala, porque a gente adota, né, essa linearidade como se ela fosse regra. E a gente esquece que, na verdade, não é regra, né? Exatamente. E aí a gente acha que a gente não tem o direito, a gente está falando aqui sobre questionamento, mas não é inicialmente isso que ocorre, né? Primeiro, a primeira coisa que ocorre é a reclamação. Você começa a Uhum. reclamar do seu ambiente de trabalho, você começa a reclamar das atividades que você exerce ali dentro, você começa a reclamar dos seus companheiros dentro daquilo ali,
E porque é difícil no primeiro momento assumir para si que tem alguma coisa que não tá legal, que não tá indo Uhum. ao encontro daquilo que você almejava, né? Uhum. Na faculdade era muito interessante que como você disse, eu entrei um pouco depois dos meus amigos, né? Um pouco bem depois. E aí eu ouvi amigos dizendo assim, você vai chegar e você vai se frustrar com aquilo que você vai ver. E quando você formar, você vai se frustrar mais ainda. E eu falo assim, gente, mas que coisa estranha. E aí percebo que vai muito ao encontro disso, dessa mentalidade que foi adquirida pelos nossos familiares, né, pelos nossos pais, Era um outro que é momento, né, Polly? exatamente de uma outra, e que como se a gente tivesse que adotar que a única regra de felicidade profissional é essa, de sucesso é essa. Como se a gente não tivesse direito de reinventar, né? E sabe uma outra coisa também que eu acho que é importante? A gente ter compaixão, caridade, flexibilidade com a gente mesmo para se permitir esses questionamentos, porque às vezes, gente, o momento de vida que você está, eu vou falar por mim, né? Sei que Polly também comunga disso, enfim, porque também é mãe, mas a maternidade, a gente vai falar disso ao longo dessas 2 semanas, né, Polly? Já dando aí um spoiler pra É, galera. Não é o tema de hoje, mas esbarra. Então, assim, às vezes o seu momento de vida é um momento que vai fazer com que você. A vida vai te, talvez, tá te convidando, né? Gente, nem todo incômodo é ruim, sabe? Eu sinto muito isso, sabe, Polly? Quantos momentos da minha vida eu dei o passo por me sentir incomodada? Pô, eu fui desinstalada pela vida. Então, a gente precisa aprender a ouvir o incômodo, sabe? Tem uma psicóloga que eu gosto muito, que trabalha com crianças, com pais, a Dani Freixo, eu sempre falo dela. A Dani fala muito isso. Eu preciso aprender, a gente precisa aprender a ouvir o que que o incômodo quer nos dizer, sabe? E aí a Polly tocou num ponto, gente, que eu acho muito legal, quero pegar um gancho aqui, que é a questão da reclamação, né? Então, assim, muitas das vezes a gente mais reclama do que se questiona, sabe? E isso é um perigo, gente. É um perigo no que sentido? Já viu aquela história do. Agora eu tô com uma cachorrinha, gente. Tô expandindo os meus linda de limites. Depois de passagem. 39 anos, me abri para ter uma cachorrinha. Tô apaixonada. Aí queria entrar aqui para dentro comigo hoje, pode? Vai É, querer fazer live? queria fazer live comigo, a Moana. Mas já viu aquela história do cachorrinho, do salsichinho que fica correndo atrás do rabo? A reclamação, gente, a gente não sai do lugar. E aí, às vezes, digamos assim, o grau de angústia nossa, às vezes, é tão grande, sabe? Que a gente fica só reclamando. Não estou aqui julgando. Se você falar assim, cara, às vezes você pode estar pensando assim, nossa, gente, a Má tá falando aí, sou eu, né? Nossa, meu Deus, eu só reclamo. Não no sentido de você se apontar o dedão na cara, muito pelo contrário. Eu queria que essa live, gente, esse bate-papo tivesse um teor de muito acolhimento, de autocuidado, sabe? Não no sentido de passar a mão na cabeça, porque a gente quer justamente que quem se sentir por algum motivo, como o cachorrinho correndo atrás do rabo, que possa desembolar esse rabo e tentar buscar aí, farejar novos caminhos, se for o caso, né? O Patrick traz uma coisa que vai ao encontro do que você está dizendo, que ele fala aqui, reclamar é clamar novamente, sofre 2 vezes. Então, assim, o reclamar, na verdade, é que tem algo que está gerando uma insatisfação ali. Só que, às vezes, a gente acha que a gente não... A gente acaba reclamando, né? Uhum. Porque a gente não consegue perceber esse sofrimento dentro da gente, né? Exatamente. E eu queria convidar, Polly, só antes da gente chegar, muito bom dia para quem está chegando aí Bom agora. dia, gente. Lembrando que nós estamos aqui, né, com um projeto novo lindo que é o Instrumento 21. Então, né, os meus amigos, seguidores que estão aqui acompanhando, te convido a depois entrar lá no Instagram do Instrumento 21, seguir um projeto lindo de espiritualidade e desenvolvimento humano, né? Bom dia, Meguinha! Que alegria, uma querida amigona nossa. Meg, é sua cara esse projeto, amiga. Enfim, segue lá o instrumento depois, porque é sua cara. E aí, ao longo, então, agora dessa semana, da semana que vem, a gente vai fazer lives lindas, assim, preparadas,
com muito carinho mesmo, né? Com temas que a gente entende que vão ao encontro dos corações que vieram lá do desafio Instrumento 21 Dias, né? E a partir disso foi se formando uma comunidade. E a gente vem agora com uma proposta super bacana. E no dia 28, na semana que vem, anota aí na sua agenda, quinta-feira, dia 28, nós vamos fazer aí um workshop muito, muito, muito especial. Enfim, para poder inaugurar aí algo, vem uma surpresa muito boa por aí, né, Polly? Vou só dar um pequeno spoiler, mas então ao longo dessa Legal, gente. semana, Contarem. segunda, quarta e sextas, 21 e 21, né? No Instagram do instrumento, e terças e quintas, como é o caso de hoje, às 6h21 da manhã, tá? E aí, Polly, uma coisa que eu queria trazer, como a gente está aqui no Instagram, estamos em dúvida, a gente não vai conseguir, né, compartilhar a tela como a gente faz no YouTube, mas tem uma, como é que eu posso dizer? Uma definição que eu queria convidar vocês a fazerem, que é o seguinte: tem dois autores que são de Prochac e Clemente, que eles trazem o seguinte, né? Não preciso falar o nome de autor aqui, porque eu estou acostumada a dar aula sobre isso, gente, então vocês me desculpem. Diga Mas é o não, Marcos. seguinte, falando do ciclo de mudança, Polly, que eu acho que isso é importante. Por quê? Primeiro lugar, para eu poder saber se eu mudo, não mudo, tá bom do jeito que tá, não tá, esses questionamentos, né, que a gente vinha falando. Então, assim, tô reclamando só a diferença do reclamar e do questionar. E esses autores, eles trazem, pensa como se fosse uma pizza mesmo, eles falam de estágios no processo de mudança. Ou seja, toda vez que eu estou diante de uma situação, de algo que me gera uma inquietação e que me faz aí, me leva a questionar uma possível mudança ou não, ele divide isso em estágios, né? O primeiro estágio que ele fala é o estágio da pré-contemplação. Quando a pessoa nem sabe que aquilo é incômodo. Exatamente, Polly, quando tá aí na fase do reclamar, né? Reclama, 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 mas nem cogita uma mudança. Sabe que não tá bom, mas nem cogita uma mudança, né? Depois vem a fase da contemplação. Ou seja, a pessoa começa a questionar, cara, será que realmente vale a pena eu ficar nesse trabalho? Será que isso é para mim? Mas será que eu tenho condições, né, a essa altura da vida de pensar, será que eu tenho o direito, que eu posso me permitir fazer? Aí é a fase da contemplação, né? É quando eu começo a questionar sobre, né? Depois vem a fase ali da determinação. Não, realmente não tá legal do jeito que tá, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida, eu estou determinada a mudar aquela situação. Depois vem a fase da estratégia, né? Onde eu vou ali pensar, então, beleza. Agora, como que eu faço para mudar, né? Como que eu faço? O que que eu preciso pensar? Pensa aí na sua vida profissional, né? Se você se vê nessa situação. Não adianta também você falar, então tá ruim no emprego que tá, né, Polly? Aí chuta o pau da barraca e fica por Pronto. isso mesmo, do dia para noite, né? Não tem conta para pagar, não tem família, não tem nada. E aí você faz então esse planejamento, né? Essas estratégias, e aí você vai para a ação. Enfim, eu não vou entrar mais em detalhes aqui, justamente porque a gente não tem o tempo, mas para dizer, gente, que é isso, né? Às vezes a gente nem sabe que aquilo é um problema, a gente se acostuma, né, Polly? A gente se acostuma com a reclamação. A gente fica como o Leandro e o Patrick falavam ontem, no morno, né? Então, assim, coloca aqui para mim nos comentários, né? De 0 a 10, como que você sente que tá a sua vida profissional hoje? De 0 a 10, coloca aqui no chat, né? Lembrando que não precisa ter vergonha, não precisa ter falsa humildade, né? Coloca aí. Por quê? Porque esse realmente é o objetivo de hoje. Ô, Polly, e eu acho que é legal também você trazer algo que a gente conversava antes, que é a questão das diferenças dos motivos dessa insatisfação, né? É isso que eu ia falar, que às vezes a gente não está insatisfeito com o trabalho ou com a profissão, mas a gente está insatisfeito com aquele cenário onde aquele trabalho é exercido, ou com um determinado ponto, com uma atividade que a gente exerce dentro dele, né? Por exemplo, Exatamente. eu vejo que tem gente que tem uma facilidade muito grande de ter relações, né? Eu vejo na medicina, por exemplo, que a gente tem diversas especialidades. Tem gente que ama fazer atendimento clínico e tem gente que tem pavor.
e ainda assim é médico, né? Falei assim, nossa, por quê? Porque encontrou outra forma. Assim, olha, eu não gosto, eu gosto de estudar diagnósticos e de trazer isso. Eu gosto de imagens. Tem uma amiga Uhum, nossa que é uma excelente profissional e ela ama imagens e ela é uma excelente médica. Ela escolheu radiologia. Então, assim, uhum. às vezes parece que a gente estava falando, né, da questão da reclamação, do questionamento, até a gente chegar no ponto de, peraí, deixa eu olhar para esse cenário, o que que me incomoda hoje, né? Não necessariamente o que se incomoda é o que você, a essência, né? Exatamente. Então, uma coisa que é muito importante, gente, é você começar a se questionar, mudar do estágio talvez da pré-contemplação, de ficar só reclamando e aquilo não vai dar em nada na sua vida, pelo contrário, só vai te colocar mais para baixo e passar para o estágio da contemplação, ou seja, começar a se questionar. E quando questionar, gente, eu vejo, Polly, por exemplo, no meu trabalho, eu recebo pessoas inquietas, insatisfeitas, né, com o trabalho todos os dias, e eu vejo exatamente isso. Algumas pessoas chegam assim, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa chega e fala assim: olha, cansei dessa história de engenharia. Ah, essa vida chega, quero fazer qualquer outra coisa na minha vida, menos isso, né? E aí, quando às vezes o universitário, sabe, Polly, que tá lá no meio do curso, falando, não é, não quero, isso não é para mim. E às vezes realmente não é, às vezes a pessoa não se identifica. Mas é muito importante você questionar os motivos da insatisfação. Por isso que eu falei no começo de ouvir o incômodo, né? E aí, gente, você pode identificar se é uma insatisfação com o local que você trabalha, o ambiente que você está, se é uma insatisfação, por exemplo, com as relações nesse ambiente, às vezes os valores da empresa, do hospital, da escola, enfim, da instituição que você está, às vezes os valores não condizem com os seus, às vezes você até gosta da proposta da empresa, do local e tudo, mas as relações ali estão te adoecendo, às vezes. Enfim, N motivos. Às vezes o salário não está adequado com o que você pensa. Ou pode realmente ser uma insatisfação com o seu fazer, com a profissão, né? Só que antes de, digamos assim, de chutar o pau da barraca, a gente precisa ter. Como é que eu poderia dizer, Polly? Eu acho que a gente precisa, e esse é um convite muito bacana do instrumento, que é fazer com que a pessoa consiga, como no espelho, né? Se permita. Sabe? Aqui, gente, assim, é como se quando a gente fosse. Ó, me lembro recente, tá? De uma orientanda disse assim pra mim: tem um trabalho estável numa empresa, numa multinacional há 18 anos, tá? Uma mulher de 40 anos. Há 18 anos, tiveram muitas mudanças nos últimos 2 anos na empresa. Não tô me vendo lá mais, não sei o quê, tá muito difícil, tô adoecendo, tô fazendo acompanhamento, né? Até com psiquiatra e tarará. Tô fazendo psicoterapia, mas eu acho que o dia que eu falar que eu vou sair de lá, a minha família vai. Ela falou, meu marido não, porque ele me apoia. Mas os meus pais vão achar que eu tô louca, que eu tenho o emprego dos sonhos, que muito. Olha só, Polly, que muitas pessoas gostariam de ter, né? Então, às vezes, pode ser isso também. A gente fica preso são muitos fatores assim nessa teia, né? Então, gente, assim, de forma muito concreta, se você se encontra aí de alguma forma não se identificando com o que você faz, convite de forma muito prática. Pega um caderno, põe no papel, coloca assim, ó, motivos da minha insatisfação e põe tudo que te gera insatisfação, para você começar a perceber o que que é externo, o que que é do ambiente, o que que é das relações, sabe? Porque às vezes você pode ser convidado a trocar de emprego. Às vezes você pode tentar buscar, né, Polly, novas possibilidades. E não necessariamente trocar de profissão. Esse caso que eu mencionei para vocês, né? Eu falei, às vezes a pessoa fala, não quero mais nada com engenharia. E às vezes, gente, ou universitários, né? É muito legal. Pô, às vezes eu recebo universitário. Porque esse curso não é para mim, parará, parará. E aí, assim, muitas vezes acontece realmente da pessoa não tá tendo ali uma identificação, a gente faz uma reorientação, né? Mas às vezes a pessoa sai, você acredita, com o mesmo curso? Aí você pergunta assim, como assim? Porque ela identifica justamente isso, os motivos da insatisfação, né? Às vezes por exemplo, eu me lembro de algumas situações, né? Me lembrei de uma específica que às vezes a pessoa está insatisfeita tomou lá repetiu 3 vezes a mesma matéria, galera de exatas, né?
nunca tinha repetido, levado uma nota vermelha e tarará. E aí, às vezes, você fala assim, não, esse curso não é para mim, né? E não necessariamente. Às vezes, realmente, é você aprender a lidar com as frustrações, lidar com o fracasso, porque pode ser que a essência do que você está fazendo, aí eu acho que tem uma palavra importante, né, Poli? Essência. Pode ser que a essência do que você está fazendo tenha a ver com a sua essência, né? Mas às vezes a gente aciona o modo na terapia do esquema, que é uma abordagem que eu gosto muito, fala o modo criança mimada, sabe, Conta? E aí a gente não consegue ver outra coisa. A gente não consegue ver. Isso não é para mim. Mas isso não é para você, por quê? Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Listar esses questionamentos. E é importante ser muito sincero consigo, né? Porque, igual você Uhum. falou, nós não somos singulares, né? Nós somos plural. Tem influências nas nossas decisões. A história que você contou da mulher que já estava no emprego estável e que se ela chegasse para os pais e falasse, eu vou abortar essa ideia na minha vida e vou recomeçar, que achariam um absurdo. Quanto que isso afeta a nossa capacidade até de ser sincero conosco, né? Sim. É, eu tive crise, igual eu falei no começo da live, eu tive crise mesmo sonhando em ser médica. Em determinado momento eu cheguei pro Bruno, meu marido, e falei assim, eu acho que eu não gosto de medicina. Acho que eu não gosto, eu não quero. Uhum. E eu precisei fazer isso. Eu lembro da frase que ele falou, que acabou dando uma live no Sonhar, que ou eu mudo ou eu me mudo. Então, o eu mudo foi primeiro. Excelente. Peraí, o que não tá legal nesse cenário? Eu não gosto de medicina ou eu não gosto do cenário que eu estou inserido? Ou eu não gosto desse Exatamente. momento em que eu estou vivendo? E aí existiam sofrimentos internos, que é essas reclamações, né? O padre falava aí reclamar 2 vezes, que eu não tinha parado para ser coerente com eles. Porque assim, nossa, como é que eu vou virar para os meus pais e falar assim, olha, eu decidi que eu não quero mais medicina, né? Eu demorei 8 anos para entrar na faculdade, fiquei lá mais 7 anos na faculdade e hoje eu decidi que eu não quero mais isso. Opa, não, peraí. Então tem um peso, até que quando você consegue ser sincero, igual você falou, colocar no papel é muito bom, porque você vai raciocinar, peraí, e aí você vai escrever. Quando você registra, você não tá só tendo um pensamento, você tá pegando ele e prestando atenção nele, né? E aí, Exatamente. e aí você vai falar, não, peraí, deixa eu olhar. O que que é? Qual que é a essência? Não, eu gosto de ser médica. Eu não gosto de ser uma médica dessa forma. Eu não gosto desse tipo de cenário. Isso aqui não me faz feliz. Então, peraí. Então, eu vou ao encontro Quais daquilo são as que... alternativas dentro dessa essência que eu busco, né? Uhum. E isso é muito interessante ser coerente e sincero com isso, que quando a gente não consegue ser, a gente fecha portas que poderiam nos levar àquilo que vai trazer alegria ao nosso coração, né? Porque quando você falava Exatamente. assim, a essência é aquilo que traz. Qual que é o propósito da profissão? Hoje nós ficamos 8, 10 horas voltados para a profissão, né? Não necessariamente corridos, né? Às vezes Uhum. você está ali, você está atuando ali e depois você tem que trabalhar em cima daquilo que você tem que Uhum. estudar, você tem que se planejar para a aula que você vai dar, o paciente que você vai atender, para o cliente que você vai receber, né? Então, Uhum. assim, a maior parte da nossa vida, o nosso ofício, ele caracteriza quem nós desejamos ser na vida. Uhum. E às vezes a maior frustração é justamente porque você não está conseguindo ser a expressão daquilo que você sonhou. Porque você quer fazer diferença no mundo, você quer ser por mais falha. Tem pessoas que têm isso assim nato, né? A gente vai ao encontro de vida de santos, de figuras explícitas que mostram, nossa, mas é inerente a nós querermos dar significado à nossa vida. E a nossa profissão é a forma mais explícita disso. E aí, quando a gente não consegue ser sincero com a gente não consegue colocar a nossa maior expressão em atuação. Eu trabalho Perfeito. Olha, é isso, assim, esse é o não ponto. é. Eu trabalho num lugar que, como eu falei, sou residente, eu tenho um residente que está no primeiro ano, eu estou no segundo. E aí eu trabalho com medicina preventiva e promoção em saúde. Então, eu sempre estou tentando evitar que algo aconteça. Claro que eu lido com
com questões curativas também. Mas chega um paciente, às vezes, com questões emocionais, e ele brinca assim, vai lá, minha psiquiatra. Vai, aí, e aí eu vou de rir, assim, por quê? Eu realmente vou ao encontro disso porque é algo que me gera felicidade. Ali eu me sinto plena, porque eu consigo olhar para o ser humano não só como uma condição, ele está com uma patologia física. O Ele todo, está né? exato. E aí falo, nossa, e ali eu sinto a expressão do que me traz, dar significado à minha profissão e assim dar significado à minha vida, né? Então, é muito importante a gente ser coerente com isso. Espera, eu vou escrever e eu vou olhar o que que é, para mim é importante. Qual que é a expressão que eu quero apresentar ao mundo e que gere em mim um retorno? Porque se fosse só por dinheiro que a gente trabalhasse, né? A gente faria qualquer coisa, a gente não precisaria estar com diversas profissões, né? Exatamente, Polly. E pegando esse gancho que você falou, né, de anotar e realmente ter, você usou uma expressão que eu achei muito legal, né? A gente precisa ser sincero com a gente mesmo. E aí, eu acho que quando a gente começa, quando a gente se permite fazer esse questionamento, mas de forma, com o modo autocompaixão ativado, né? Com o modo, é, Exato, exato. você consegue diferenciar, a gente consegue diferenciar, eu consigo fazer um questionamento sem, aqui a gente colocou a diferença, né? Eu consigo fazer um questionamento sem necessariamente estar com o modo autocobrança, autocobrança, porque tem autocobrança positiva e tem autocobrança que é mais pejorativa, que é mais destrutiva no sentido de uma exigência que não me leva a nada, né? Então, não dizendo que a autocobrança, né, que está muito ligada à questão também da autorresponsabilidade, de querer ver qualidade no que eu faço, isso é importante, é fundamental. Mas qual que é o termômetro, Mar? O termômetro, gente, é você saber, essa autocobrança está me levando, que frutos está produzindo? Né? Tá me levando a reflexões, a dar passos, a pensar alternativas, ou uma autocobrança que tá só me igual o tatuzinho, né? Me enfiando cada vez mais pro buraco. Então, eu acho que quando vocês, né? Quando a gente coloca isso no papel, essas insatisfações, é importante ver essa diferença, sabe, Polly? Se eu estou simplesmente me cobrando, porque não tá bom do jeito que tá, ou não está bom no lugar que está, mas eu não me questiono, eu só me cobro. Eu costumo dizer que às vezes eu falo isso, né? Falo, gente, guarda o chicotinho. Às vezes a pessoa chega com um chicotinho, eu falo, olha, aqui agora nós vamos. Olha, tem um lugar super especial, aqui tem uma caixinha, você guarda o seu chicotinho. Então, assim, por quê? Porque às vezes esse modo cobrança, a cobrança desvairada, desmedida, só faz a gente patinar ainda mais e não sair do lugar. E às vezes Só pior, às vezes afundar ainda mais, né? Então, o objetivo nosso aqui é tentar trazer de alguma forma algumas luzes a esses questionamentos, mas principalmente dizer que tá tudo bem a gente se questionar em relação à nossa vida profissional, né? bom, Não é vergonha, né, Polly? Muito pelo não, de modo contrário. algum. Muito pelo Isso é contrário. bom. Sabe o que eu costumo dizer? Vergonha é eu saber que não tá bom há 1, 2, 3, 5, 10 anos, né? E continuar fazendo a mesma coisa. Então, assim, a gente queria também poder trazer uma injeção de uma dose de coragem, né? Enfim. E a partir desses questionamentos, a gente poder pensar em caminhos, então, sabe, gente? Mas muito assim, caminhos baseados no autoacolhimento. A Polly falou, retomou um negócio aí que eu trouxe, que é a questão da. Só a gente caminhando para fechar, mas que é a questão do exemplo que eu dei, né? Nossa, mas o que que minha família vai falar? Vai achar que eu tô louca de pedra? Como assim que eu vou deixar esse, né? E aí, gente, tem um outro ponto que é muito importante, sabe? Que é o que a gente chama de necessidade de aprovação, né? A gente vai falar muito disso ao longo dessas 2 semanas também. Que peso tem a opinião do outro? Porque veja bem, não é que eu não deva considerar a opinião do outro, mas primeiro eu tenho que saber que outro é esse, né? Que outro é esse? Por que que a opinião dele é tão importante? Por exemplo, eu sou casada. Claro que a opinião do meu marido vai ser importante para mim, né? É um casamento, é uma dupla, né?
Mas, eu vou dar o mesmo peso para a opinião dele que eu dou para o peso da opinião de uma pessoa que eu vi 2 vezes na vida. Outra coisa, mas às vezes a gente dá, principalmente na internet, sabe? Pode, a gente fala, mas eu não vou colocar isso aqui não, porque o que que vão falar, né? Às vezes é a mensagem que tem um coração ansioso esperando por aquele recado, sabe? E a gente deixa de ser canal da graça realmente por medo do que os outros vão pensar. E muitas das vezes a gente deixa de beber da graça, falando da vida profissional. A Polly falou uma coisa que é muito linda, assim, ela falou, o trabalho é a nossa, uma das maiores expressões nossa no mundo, né? E aí, gente, caminhando para fechar, eu acho que é um pouco isso, assim, pensar o que de fato te traz o sentimento de plenitude, sabe? Não no sentido de um trabalho perfeito, ideal. Claro que você pode ser super realizado no que você faz, vai ter uma ou outra atribuição, às vezes uma parte mais burocrática, uma coisa que você não curte, mas é diferente. Que peso isso tem na sua balança, né? Que fatia isso ocupa lá da sua carga horária total? Então não é também trazer, acho que é legal a gente falar, pode uma visão assim de uma profissão idealizada. Mas é tentar, assim, o que que tem a ver com a sua essência, sabe? O que que faz seu olho brilhar? Eu acho que é isso, entendeu? O que que Vai faz, às querer vezes, você... acordar cedo e que te faz ficar até tarde pensando e sonhando naquilo. Porque que se Exatamente. fosse só para sobreviver, igual eu disse, a gente podia fazer qualquer coisa. Uhum, Somos dotados de diversas habilidades e o que que faz eu olhar e falar, nossa, que bom que eu uhum. consigo usar isso, que bom que eu consigo trabalhar com isso, né? Explorar isso. E, assim, o que eu quero consumir a minha vida com, sabe? Se a gente Exato. pudesse deixar aqui uma reflexão, diz que são, como é que é? São as perguntas que movem o mundo, né? A gente vai falar muito, né? São temas muito afins ao longo dessas 2 semanas, gente. Então, em algumas lives a gente vai esbarrar em temas em comum, mas é isso, sabe? Se o trabalho, né, é uma das maiores formas de expressão do ser humano no mundo, o trabalho dignifica, né? Com o meu trabalho eu posso de fato fazer a diferença na minha vida, na vida da minha família, mas na vida de tantos também, independente. Uma vez o orientando falou assim: que diferença vai fazer meu trabalho para as pessoas? Eu quero trabalhar com máquinas. E aí eu disse para ele: mas essas máquinas vão estar a serviço de ele, de pessoas. Plim, parece que caiu uma ficha assim, né? Então é isso, assim. É a gente buscar entender, gente, se a gente pudesse deixar uma reflexão, né? Com o que eu quero consumir a minha vida? Sabe? Se você tivesse aí 2 semanas de vida, e aí? Você queria gastar ela. Com o que que você queria gastar? Né? Falando do trabalho de forma específica, claro que família, mas não é o foco de hoje, né? Então é isso, é fazer a vida valer a pena. Eu sempre falo, Paulo, é uma coisa muito minha, mas eu falo assim, eu não quero só passar por essa vida. Não dá. É como se não coubesse em mim. Fosse pensar nisso é como se fosse uma estrada muito. Não cabe, um sapato que não cabe no meu pé, sabe? E acho que o seu também não, né, mulher? Não, não. Se fosse só para passar, não tava aqui não. Já tava assim, não ia nem descer, ia ficar quietinha lá. O pessoal tá falando aqui, ó, a Pamela falou que esse retorno nem sempre é imediato ou explícito. É isso mesmo, a gente falando do retorno, né? Trabalho, o Uhum. Leandro falou, ó, essa questão de colocar no papel nos ajuda a perceber melhor as opções. Exatamente, Lê. Exatamente. Olha, e assim, você que por algum motivo tá aí assim, caraca, elas estão falando para mim, mas você talvez que vai assistir essa live depois, sinta-se convidado a caminhar junto com a gente. Sinta-se convidado, né? Sinta-se acolhido aqui no Instrumento 21. A proposta do instrumento é essa, é trazer, ajudar as pessoas a encontrarem sentido, a encontrarem propósito nas suas vidas, inclusive na vida profissional, né? A, a fazer uma vida que vale a pena, a ter uma vida que vale a pena, sabe? Que você tem esse sentimento de plenitude, de preenchimento. A gente vai falar aqui de diversas áreas da vida, né, Polly? No Uhum. instrumento, hoje a gente está falando da profissional, mas eu acho que tem muito a ver com o que o Leandro e o Patrick trouxeram ontem, né? De propósito, de sentido. Então, assim, sinta-se convidado a caminhar conosco, porque essa caminhada está só começando, né? Exatamente. Vem para cá, que tem muita coisa legal sendo preparada. Não desiste, não para no meio caminho. A gente pega pela mão, vamos todo mundo junto
É muito importante. E a gente vai perceber durante esse tempo que por muitas vezes a gente acha que a gente só tem uma face. Por isso que a gente vai falar de diversos temas, porque nós temos muita coisa dentro de nós. Então vem pra Verdade. cá mesmo, mesmo, mesmo. E não esquece, dia 28 tem coisa muito bacana aí. Reconhece-te. O workshop Reconhece-te, muito massa, né? Sinta-se aí abraçado por nós, sinta-se acolhido, sinta-se em casa aqui no instrumento. A gente vai estar sempre, né, começando agora o Instagram, a gente vai estar sempre trazendo aí conteúdos, lives, posts para realmente agregar, tá? Na vida das pessoas. Vamos lançar boas sementes. Sinta-se convidado a lançar boas sementes com a gente também, tá bom? Um beijo grande no coração. Tem uma médica residente que precisa correr, né? A vida corrida aqui. É isso Mas a aí. gente volta, tá, galera? A gente volta. Lembrando que amanhã, quarta-feira, ó, sexta-feira, eu tô em ritmo de feriado ainda, Polly. É que É amanhã, assim. sexta-feira, 21h21, a gente tem mais coisa boa chegando também, tá? Amanhã a gente vai falar de projeto de vida, vai ter muita coisa massa, tá bom? Muito Que Deus bacana. abençoe. Beijo, gente. Beijo, Bom dia pra vocês. Tchau, Beijo, tchau. tchau, tchau.